Os intestinos têm um papel fundamental na organização biológica do homem. Para a medicina tradicional chinesa, o intestino delgado está ligado diretamente ao coração, ao elemento fogo, da tamanha importância. O coração é a sede do Shen, a sede do espírito para os chineses. E o intestino grosso está ligado com o metal, elemento metal, e também com o pulmão, com a respiração. Só por isso, os intestinos merecem uma atenção absolutamente importante. Recentemente, a medicina tem falado, que tudo começa nos intestinos, Os chineses falam isso há bastante tempo. E aí, por conta da modulação da microbiota intestinal, muitas informações têm chegado ao mercado, os prebióticos, os probióticos, e a gente precisa tentar entender o que é melhor, o que se pode atuar nessa área. O melhor é encapsulado na farmácia, o melhor é consumir alimentação. Como é que a gente modula essas bactérias positivas dos nossos intestinos? Para falar sobre esse assunto, em especial sobre os probióticos, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Jean-Marc do Rio. Ele é o maior especialista no intestino e na modulação da microbiota atualmente aqui no Brasil, e com uma extensa experiência e um extenso conhecimento da modulação da microbiota intestinal. Muito boa tarde, Dr. Jean-Marc. É um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, João Carlos. Boa tarde a todo mundo. Vamos falar um pouquinho hoje de probióticos. Esse mundo enorme que a gente totalmente desconhece. Ainda desconhece, né, doutor Jean? Sim. O senhor está um estudioso há quanto tempo da microbiota intestinal? Quanto tempo o senhor estuda a modulação da microbiota? Comecei a estudar seriamente faz 20 anos. 20 anos? Uhum. E ainda acha que não sabe pouco, é isso? É. Imagina as pessoas que não têm conhecimento, que estão começando a estudar agora, né? Qual a principal diferença entre probióticos e pré-bióticos, doutor Jean? Bom, eu queria falar sobre o probiótico, Já para quebrar um pouco essa ideia que Jean é contra probióticos. Que, aliás, é uma fama que o senhor tem aí, que o senhor é contra os probióticos? Porque dentro dos cursos que eu estou ministrando, a gente não usa probiótico. Além de não anular, claro, nem criticar, elas têm sua utilidade, mas tem uma dimensão muito maior desse conceito probiótico, atrás do que a gente conhece em farmácia. Isso é muito interessante de esclarecer essa parte. Perdemos muitos probióticos, entre aspas, na nossa vida diária, através do nosso habitat, nossa alimentação. É extremamente importante de ser humilde em relação a esse meio. Esse meio é de uma enorme complexidade. Temos uma microbiota planetária. Dentro do intestino, Não, da Terra, do planeta, entendi. Do planeta Terra. As bactérias apareceram no planeta Terra há mais que 3,5 bilhão de anos. Quantos? 3,5 bilhão de anos. Nós somos recém-chegados como seres humanos. Claro. E essas bactérias representam 50% da biomassa terrestre. Mais de 1 bilhão, menos de bilhão, milhão ou bilhão de espécies diferentes. E 95% dessas espécies são desconhecidas. Conhecemos 5%. Por isso que eu falo que não conhecemos outra coisa. Não podemos separar nossa cabeça de hoje. Ela coloca tudo em caixinha, separada. Mas a realidade, essa separação não existe. Uma microbiota terrestre vai influenciar uma microbiota dos seres humanos automaticamente. Não tem separação. Está tudo integrado, doutor? Está tudo integrado, tem muitos micróbios extremamente úteis, que sempre foram úteis através da nossa alimentação, e através do nosso estilo de vida.
Nossas casas hoje são limpas. A maioria das pessoas hoje mora em prédio, uma grande porcentagem de pessoas, né? Mora em prédio, está desconectado com a terra. O apartamento é limpo, né? Mais limpo que nos países frios do hemisfério norte, porque não tem nem carpete no chão, né? Os países frios é muito comum ter carpete, né? Aí tem bactéria também. A gente está se afastando desse mundo bacteriano. A gente lava a louça com solventes que contaminam o homem como um todo, né? Também a gente tem problema com o contato com bactérias erradas. A gente tem problema com falta de contato de bactérias com o meio ambiente de vida normal, né? Foi feito um estudo na França que eu achei muito interessante, comparação de microbiota de pessoas que moram em apartamento em cidade e pessoa que mora mais perto da natureza. E foi comparada a microbiota desses grupos de pessoas a partir de 4 parâmetros. As pessoas que têm contato com a terra, que mexem com a terra, que tem um animal em casa. A terra é fácil, muitas pessoas pensam que a terra é uma coisa suja. Não, a gente tira nossos alimentos da terra. Ela pode ser poluída, mas ela não deveria ser. A terra é limpa. Hoje, o lugar mais limpo do mundo não são mais os mares, infelizmente, por causa dessa poluição. São as florestas. As florestas que não foram mexidas, né, são os lugares extremamente limpos. Isso explica porque os antigos bandeirantes, como que a gente chama, das primeiras pessoas que chegaram aqui na América do Sul, né? Os bandeirantes, os aventureiros, padres, né? Quando eles entravam em contato com os índios, muitos índios morreram, porque eles não têm imunidade, preparado por uma pressão bacteriana que eles traziam, né? Com muitos germes desconhecidos para eles. Então, dizimar uma quantidade importante de índios só com esse contato, né? Então, estamos perdendo o contato com essas microbiotas do meio externo. Eu estava falando dessas quatro características, né? Contato com a natureza. Contato com a terra. Com a terra. Contato com o animal. É pessoa que lava a louça com a mão, manualmente. Tem nada a ver com a mão. Só que quando você lava a louça manualmente, a louça não é estéril. Ela não é esterilizada. Quando ela sai de uma máquina de lavar a louça, com um produto potente, com calor, não tem bactéria nas suas louças. É falta de bactérias. E quando você consome, ou consome legumes que são de cultura biológica, isso é moderna. Antigamente, como não tinha química, não tinha legumes de cultura biológica e convencional. Só tinha coisas boas, porque não se conhecia outras coisas. Mas essa é a alimentação que se extrai da terra, pela planta, para o ser humano. Esses legumes, hoje se chama biológica, né? Quer dizer, difícil de encontrar e caro. Pois é. Esses legumes contêm bactérias. Tem bactérias na folha de couve, por exemplo, e são fantásticas. Eu vi um número, eu não sei se isso é verdade ou não, até gostaria de saber do senhor, que 90% das bactérias são benéficas. Na verdade, são 10%, ou por volta disso, é que elas podem estar causando, são maléficas, entre aspas. Me parece que o importante é o equilíbrio entre elas, não é isso, doutor? Primeiro, esse número está correto, 90 e 10, ou é chute de quem não sabe? Você está falando de um meio ambiente saudável. Aí você tem um porcentagem muito grande de bactérias que não são patógenas, controlando as patógenas. Né? Mas no meio ambiente que não é saudável, você pode ter uma predominância enorme de patógenos. Então você está falando do meio equilibrado, do meio natural ou meio equilibrado, saudável.
Aí está correto, esse 90 para 10. Aí está correto. 90 para 10. E hoje o que acontece no mundo e no intestino da grande maioria das pessoas, doutor Jean? Então, é o seguinte, primeiro, a gente está faltando de contato com os verdadeiros probióticos, que são os probióticos do nosso meio ambiente. Estava terminando de falar de legumes, né? Mas uma planta, ela é saudável se na raiz dela tem uma camada de bactérias que permite essa planta de extrair, de transformar os nutrientes da terra. Temos exatamente esse mesmo princípio aqui no nosso intestino. Nossas vilosidades intestinais são dedos, né? Estão sendo banhando na nossa terra, no nutritivo, o bolo alimentar. Uhum. Na verdade, temos aqui nossas raízes, nosso humus está aqui, né? Porque a gente precisa andar, não temos raiz, né? Mas elas estão aqui e funcionam exatamente com o mesmo princípio. Se você tem as boas bactérias no seu humus, você vai ser nutrido. As bactérias participam de uma maneira extremamente importante à transformação dos elementos. Elas sintetizam vitamina, mas muito mais importante, as bactérias interagem em permanência com a nossa imunidade, que ela atualiza permanentemente. Então, falta de bactérias do meio ambiente inofensivo é um problema, empobrece a nossa a riqueza da composição da nossa flora, né? E a falta de contato com a natureza também, nossa imunidade ela se atualiza a partir de bactérias, de poucas bactérias saudáveis nos nossos arredores. Uhum. É muito conhecido que você consome um probiótico encapsulado. O que vai fazer, o que vai dar um insight, um estímulo da sua imunidade, é na hora que essas bactérias morrem, a cápsula dela abre, ela dá um estímulo da sua imunidade. Né? Esse é um dos lados interessantes dos probióticos. Quer dizer, a toma dos probióticos colocados à venda no balcão da farmácia, é isso que o senhor está falando? Eu estou falando de qualquer probióticos. Os probióticos fazem isso. Né? Eles atualizam nossa imunidade. Como funciona um probiótico de farmácia? Eu vou quebrar essa ideia que eu sou contra. É muito importante de entender o mínimo de estamos falando, quando a gente fala de microbiota. Né? Essas bactérias encapsuladas são bactérias que têm capacidades de gerar um meio levemente ácido no nosso trato digestivo. Um meio levemente ácido, elas são ácido láctico, elas são acidificantes. Né? Eu sei que é a moda de tudo alcalino, né? Mas a vida precisa de tudo. Sim, esse meio levemente ácido, reduzido, quer dizer antioxidante. Essas bactérias lácticas geram um meio levemente ácido, antioxidante. Esse meio é extremamente favorável para nossas boas bactérias também. É um meio criador de vida. É um meio rico em elétrons e prótons. É um meio favorável às vitaminas, às bactérias do bem. É um meio que está em oposição com a degenerescência da nossa saúde atual, que é um meio alcalino, quando a gente fala do sangue, né? Alcalino oxidado. Esses meios são favoráveis a vírus, né? A doenças cardíacas, câncer, etc. Todas essas doenças degenerativas de hoje. Né? Então, quando você tem um meio bacteriano que é capaz de manter no seu trato digestivo um meio levemente ácido, ácido láctico, então você coloca essas bactérias num leite, você faz um iogurte, o iogurte ficou mais ácido. Né? Sim. Mas não tem um pH muito baixo, mas
elevadamente ácido e antioxidante. A gente conservava na época, antes da geladeira e tudo, muitos alimentos a partir da lactofermentação. Elevadamente ácido antioxidante. Com isso bem, você conserva muitos alimentos. O senhor é favorável ao kefir de leite, ao iogurte, para a modulação da acidez dentro do intestino, doutor? Não, para a modulação da acidez não. Mas quando você tem uma microbiota saudável, os produtos de lactofermentação, você está falando de kefir, por exemplo, iogurte é problema, porque é leite. E leite hoje é problema. O leite que se produz hoje é problema, infelizmente. Por causa da produção, da alimentação, das vacinas, dos antibióticos, etc. De uma parte, e também da outra parte, nossa falta, dessa diminuição ainda mais importante, nossa falta de lactase. A lactase vai transformar a lactose, vai digerir a lactose. Uma criança precisa, é um alimento de primeiro tempo de vida, né? Precisa de digerir lactose. Então ele tem lactase. Até 5, 6, 7 anos por aí, aí nossa capacidade de produzir lactase abaixa drasticamente, né? Muito baixo, ele é muito baixo. E hoje em dia ela é mais baixa ainda. 90% dos brasileiros não digerem, são intolerantes, aliás, à lactose. Por baixa da lactase, é isso? Por causa da insuficiência, da lactase. De lactase. E aí fica a lactose, ela é inflamatória, acaba sendo inflamatória e criando problemas intestinais importantes. Né? O que é inflamatório? Que como você não absorve um alimento, aonde que vai esse alimento? Aí cria macromoléculas que acabam inflamando, que aí passa pela... bactérias. E você faz crescer as bactérias. A gente faz as bactérias intestinais crescer, gera crescimento anormal de bactérias patógenas a partir dos alimentos que a gente não assimila. Mas o senhor é favorável ou não é favorável aos probióticos, afinal de contas? Eu explico como que eles funcionam. Eu vejo esse sorriso. Eu explico como que eles funcionam. Eu não estou nada contra, assim, com primeira intenção. Tem muitos estudos que foram publicados, que tomando tal probiótica em cima de tal doença, pode melhorar o paciente. Né? E pode mesmo. Né? Esses mesmos estudos não falam do porcentagem que você vai melhorar e de porcentagem que não tem resposta, e o porcentagem que tem efeitos colaterais. Mas, para a pessoa que pode ser ajudada, no primeiro tempo, por que não? Você tem uma diarreia do recém-nascido, diarreia do viajante. Né? Uma pessoa pode ser, num momento X, precisar do estímulo da imunidade, pode fazer uma diferença. O problema dos probióticos é o seguinte: eu vou falar um pouco da nossa microbiota. Também é muito interessante. Eu falei da microbiota terrestre. Vamos falar um pouco da microbiota humana. Aliás, muito interessante essa sua analogia entre as raízes alimentadas pela bactéria no planeta e, obviamente, achando que os intestinos são as raízes, né, do nosso organismo. Mesmo porque, para os alquimistas, né, os alquimistas místicos e os práticos, o centro do corpo é o estômago, onde que ocorre o fogão de todas as transformações, o fogo do estômago. É muito interessante essa visão, né? E obviamente que como se a gente colocasse o fogão no estômago, obviamente logo abaixo estão os intestinos, que seriam o que esotericamente pode falar que seria o alimento desse fogo aí dos alquimistas, já que seriam as raízes desse processo metabólico. Bastante interessante. Mas então a importância dos probióticos para os intestinos? Nossa microbiota é um meio extremamente complexo.
Mas eu vou fazer uma pergunta. Quem acha lógico de analisar uma microbiota versus bactéria? Tirando do contexto os outros micro-organismos e tirando do contexto das patologias do trato digestivos. Não tem separação. Se você tem uma má absorção, você nutre bactérias que vão fermentar em excesso, vai fazer sua bolha alimentar fermentada demasiadamente e vai nutrir patógeno. Esse perfil, rapidamente, vai inflamar sua mucosa. Né? É isso que acontece. E o problema é de não diagnosticar uma disbiose. A palavra disbiose não tem significado interessante. Imagine você sai do psicólogo, do psiquiatra, e você sai com um diagnóstico de perturbação psíquicas emocionais. E? Quer dizer nada. Sim. A gente precisa diagnosticar uma disbiose. Quando você diagnostica uma disbiose, você vai precisar de ferramentas para tratar essa disbiose. Para modular, né? Então, qual é o probiótico da estase gástrica? Qual é o probiótico do SIBO? SIBO é o crescimento anormal de bactérias no intestino delgado. Que deveria estar no grosso, consome uma cápsula de probióticos que vai abrir no delgado, liberando bilhão de micro-organismos num lugar que errado. Não precisa de muita bactéria. Jogar gasolina para apagar fogo, é isso? Essas bactérias podem fazer uma seleção das suas bactérias, né? Porque ela gera levemente ácido reduzido, antioxidante. Então, certas pessoas podem se favorecer disso, apesar de não respeitar a fisiologia de gerar uma quantidade importante de bactérias no delgado, que é uma zona de transformação enzimática, é uma zona de assimilação, uma zona de síntese de vitaminas, de micronutrientes. E como o delgado recebe o bolo alimentar diretamente do estômago, do duodeno, ele não pode ter muitas bactérias, porque a boca deveria ser uma mucosa limpa. Esôfago e estômago, muito pouco bactéria. Mucosa limpa. Intestino, mucosa limpa. Nada de fermentação no intestino. Se não respeita a fisiologia, você não modula meu microbiota. Você não desinflama. Está entendendo? A Sandra Fontes Morello, sempre agregando conhecimentos, parabéns pelo programa aqui. Muito obrigado, Sandra. Obrigado aí pela sua mensagem. Tem algumas pessoas que estão assistindo, ainda estamos aguardando algumas informações. Eu vou pedir para o Xerec colocar os nossos GCs aí de praxe, por favor, Xerec. Você manda e eu comento. Porque a gente fala sempre da ordem, mas a gente nunca fala, nunca segue. Esse WhatsApp é para marcar consulta comigo, 977192266, o código é 11 977192266. As mídias sociais, eu prometo que o Instagram vai voltar a funcionar, eu prometo. @jcbaldan.acupuntura. E este Salutes, né, que nós estamos aqui há 10 anos e alguns meses aqui na UTV e quase um ano na TV Guarulhos, estão disponíveis em 2 canais do YouTube. O que tem meu nome, João Carlos Baldan, e o canal Além de Agulhas. O pessoal fala que assistir todos os programas Salutes é um curso de pós-graduação. Tem gente que fala que é mestrado. Eu estou achando que é mestrado, porque só vem cachorro grande aqui. Outro dia eu estava num curso do Dr. Nelson Modesto, falei com uma cirurgiã plástica, Tanaka, uma japonesinha, eu falei, ela falou só vai cachorro grande, eu falei, de vez em quando vai gatinha também, então ela tá para vir aqui. Os outros GCs, Xerec, esse aqui eu já falei. Loja virtual, eu passei esse final de semana atualizando a nossa loja virtual, coloquei os manuais dos equipamentos da Nova Ciência, a gente colocou fotos, com textos explicativos, então uma máquina de ozônio para, essa aqui a do meio, a verdinha, esse ozônio para alimentos é uma coisa absurdamente importante, viu, doutor Jean? A gente pega
alimentos orgânicos, mede com a biorressonância, vê que está contaminado. 20 minutos de ozonodização limpa totalmente de agrotóxicos e de bactérias que não são muito importantes para nós. Aí estão os equipamentos, com esse layout, aliás, é novo, ficou bem bonitinho aí, eu convido vocês para assistir e deixem seus comentários. Que mais, Xereca? Acabou não? Não. Tem o site www.jcbaldan.com.br, que eu também prometo que vai ser atualizado, tem gente aí já trabalhando com isso. Eu achei tão lindo esse site, a profissional olhou e falou, nossa, tá horrível, arcaico. Eu falei, pois é, então a gente vai mudar, em breve vamos mudar esse site aí também. Acabou, Xereque? Acabou. Segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019, estamos recebendo aqui nos salutos de hoje o Dr. Jean-Marc do Rio. Ele é um dos maiores especialistas em microbiota e a sua modulação aqui no Brasil. Eu o considero como o maior especialista nesse assunto, há mais de 20 anos estudando, se dedicando a isso, com muitas experiências, com cursos maravilhosos, inclusive eu fiz já o curso. E vai ter mais cursos agora agora perto, doutor Jean? Vai ter um em Goiânia, me parece? Vai ter em Goiânia no final de agosto agora. Vai ter em outubro. Em outubro aqui em São Paulo. Tem até o flyer aqui, já está no ar. Novo paradigma na modulação fisiológica da microbiota. Curso de aprofundamento teórico e prático. Então, será dia 31 de agosto e 1 de setembro em Goiânia. Esse dia eu estaria aqui em São Paulo fazendo o curso da Nova Ciência, mas dia 19 e 20 de outubro em São Paulo, provavelmente estarei presente lá, assistindo a Diagnostique, a desbiose com precisão, entenda muito mais sobre desbiose. As pessoas que quiserem informação, liga para onde, doutor? Bernadette, tem o telefone? Bernadette, tem, mas é melhor falar porque está muito pequeno para o teleinternauta. Tem o número, Bernadette? 27526. Espera aí, 19, qual o código? 11 27526. 275 26 5282. 5282. Repetindo então, 275 26 5282. Aqui em São Paulo, vocês, por favor, que tiverem interesse nesse curso, eu realmente recomendo. Eu já fiz já um tempo atrás o curso, realmente é um curso maravilhoso. A gente aprende esse grande universo aí que são os intestinos, né, doutor Jean? Verdade. A gente precisa entender melhor esse intestino. Estamos falando dos probióticos. Dos probióticos. Né? O que estão fazendo com os probióticos. Nossa microbiota é complexa também, muito complexa. Ela tem 10 elevado a 14 micro-organismos, ou para cima. Quer dizer, um 10 e 14 zeros. De micro-organismos. Muito elevada. É muita coisa, né? Por isso que se fala que a gente tem mais bactéria do que célula no nosso corpo. Mais bicho que gente, a gente brinca, né? E célula a gente tem 10 elevado a 12, por aí. Então, quando você chama alguém de bactéria, você não está... você é um bactéria, você não está xingando, você está constatando uma verdade, é isso? Você não passa de uma bactéria ou de um conjunto de bactérias. A gente tem no organismo, na microbiota de hoje, principalmente, né, não só bactérias, tem fungos, vírus e até parasita. Esse é comum. Quando você tem uma desbiose, você vai nutrir um perfil de micro-organismo capaz de aproveitar desse meio que você disponibiliza. Sim. Então, quando você fala de probióticos, você está falando de bactérias, né? Que é muito importante também é de considerar as seguintes coisas. Os 2/3 das nossas bactérias, nosso perfil bacteriano é individual. Os 2/3 das suas bactérias dominantes são diferentes que os 2/3 das minhas bactérias dominantes. E assim por diante. Os 2/3 é enorme. 80% dessas bactérias não são cultiváveis em proveta por falta de conhecimento da condição de cultura. Então,
o que você está ingerindo. O probiótico desarranja essa ecologia intestinal, doutor? Ele pode desarranjar ou arranjar. É difícil saber. Mais arranja ou mais difícil desarranja, na verdade, doutor Jean? Ou varia muito de paciente para paciente? Quais as estatísticas, quais os... Bom, como você sabe, João Carlos, eu não gosto de ter opinião, ou chutar. Né? Às vezes eu recebo paciente para fazer um exame, né, que estão tomando probióticos. E a gente pede para não tomar probiótico antes, porque vai gerar... Vai mascarar o resultado, situação, né? Que não são normais. A maioria da pessoa tem o hidrogênio muito elevado de manhã já. Falei, bom... O hidrogênio. Hidrogênio, né? Você tá em jejum, né? A gente pede um jejum de 12 horas. A gente não deveria ter mais nenhuma fermentação digestiva depois de 12 horas de jejum. Né? Quando você tem uma quantidade elevada, na primeira medição dos gases expirados de manhã, muito hidrogênio, né? Que é um gás que é fabricado por uma má absorção ao nível do intestino delgado. Essa fermentação acontece no seco, na verdade. Eles produzem hidrogênio. É totalmente anormal. Totalmente anormal. Isso significa bactérias em lugares errados e excesso A de maioria bactérias das vezes, fermentativas. As pessoas respeitam o jejum. É muito raro que a pessoa, puxa, esqueci, ali já me fala, já me liga, dá para fazer o exame, não estou em jejum? Eu falei, não. Mas a maioria das vezes as pessoas falam, puxa, eu estou tomando probiótico, eu não deixei de tomar, eu esqueci. Eu falei, bom, aí esse parâmetro não vai poder ser usado porque não é preciso, aumentou sistematicamente a produção de hidrogênio. Quer dizer o que é isso? Que aumenta a proliferação bacteriana no delgado. Como é que se faz para que não ocorra o chamado SIBO, né, a proliferação de bactérias em lugares errados, né? No caso do intestino grosso, ao invés do intestino grosso está no intestino delgado. Como é que faz para baixar a bola dessas bactérias que elas vão para o seu lugar certo? É todo um trabalho principalmente são duas coisas. Primeiro, orienta a alimentação em função da capacidade digestiva da própria pessoa. Então, às vezes, essa capacidade digestiva é muito baixa. Mas a gente tem que passar por esse funil nutritivo, vamos dizer, né, de comer só que você está conseguindo assimilar agora, para poder desinflamar a mucosa e recuperar um nível de assimilação, e depois você vai poder reabrir. Tudo que você consome, que você não assimila, tem um outro nome, se chama uma indigestão, e você nutre bactéria. Nutrindo bactéria, que você não assimila uma coisa. Foi estudado em cima de indigestão. Quando você tem uma indigestão, você vai aumentar de 38% as suas bactérias e de 62% vírus. São os vírus que criam dano na mucosa. São eles que destroem a mucosa. As bactérias aproveitam da passagem, se nutrem dos elementos. A mucosa do intestino ela é doce. Então as bactérias adoram isso. Vai se nutrir desse material, vai se nutrir da inflamação, de tudo que supura, que vem dessa... É uma simbiose muito negativa, né? Uma simbiose patógena. Né? Sim. E os alimentos, quais são esses principais alimentos, doutor Jean, que são anti-inflamatórios, probióticos ao mesmo tempo, de uma pessoa que tem uma capacidade reduzida, como o senhor mesmo colocou aqui agora, que tem uma capacidade reduzida de digestão? Falta ácido clorídrico, que acaba acontecendo com o avanço da idade, queda dessa acidez estomacal, que é importante para o processo digestivo. Qual o primeiro passo para essa pessoa que nos está assistindo, que tem essa condição? O que o senhor recomendaria? Bom, a alimentação é um dos pilares do tratamento.
Na verdade, são 3 principais ações para sanear uma microbiota. A mais importante é a alimentação. E essa parte está na mão do paciente. Eu oriento a alimentação de uma maneira simples, em função do diagnóstico da disbiose. Essa disbiose começa no estômago. Se ela começa no estômago, você tem ou H. pylori, ou uma estase gástrica. O que é uma estase gástrica? É o bolo alimentar que permanece mais que 3 horas no estômago. Essa fermentação vai gerar uma fermentação, claro, de meio ácido, mais de 3 horas. Tem bactéria no estômago, pouco. Mas como você tem esse problema de uma maneira crônica, essas bactérias vão aumentar. Elas não são patógenas, são bactérias que fabricam vinagre. São as acetobactérias. As acetobactérias vão ter todo o tempo para fazer fermentar a sua bola alimentar e fabricar acetato de metilo, que é um composto orgânico volátil e vinagre. A gravidade da situação é que esse vinagre é um ácido mais potente que o ácido clorídrico. Esse ácido não é tamponado pela bile. Quer dizer que a bile que sai da vesícula biliar, que vem do fígado, que sai da vesícula biliar, ela tem um dos papéis dela, é de alcalinizar o alimento que sai do estômago, que é muito ácido, porque o intestino delgado vai precisar de um bolo alimentar neutro, alcalina. O pH mais baixo é 6,8. É muito importante, porque no intestino delgado se assimila os açúcares simples, mas também os minerais. E meia ácidos abaixo muito a assimilação dos minerais, principalmente do cálcio. E vai precisar tamponar, se chama tamponar, é a correção da acidez, né? Se chama tamponar, vai precisar tamponar o bolo alimentar. Se ele está cheio de acetato de metila, de vinagre, essa ação de tampão se faz muito mal, né? E acidifica tudo o seu intestino delgado. E o pior, né, para fazer esse processo de tamponar, se tira cálcio até dos ossos, né, gerando a osteopenia, osteoporose, etc. E é uma das coisas que a lactose faz com a ingestão de leite. Né? O pessoal fala, toma leite para ossos. É uma balela, porque na verdade mais tira cálcio do que coloca cálcio nos ossos. E a gente viu, eu mesmo vi, na Associação Brasileira de Nutrologia, num congresso médico, professores da USP falando para tomar leite para os ossos. Eu levantei da sala e fui embora. Fiz bem, né, doutor? Fez muito bem, né? O doutor já é político, o doutor já fica em cima do muro sempre, ele é todo... Mas ele sabe que eu tenho razão. Eu sei muito bem. Eu não consigo tratar uma osteoporose se a pessoa não abre mão de tomar leite e iogurte. Não consegue, né? Obviamente. Não. Exatamente por esse processo de tamponar e retirar cálcio dos ossos. Não é por falta de... nos laticínios tem muito cálcio. Um cálcio fantástico. Só que é um absurdo. Só que a gente não assimila. Porque junto tem uma proteína que é muito irritante pela mucosa, né? E não se assimila. O leite tem um efeito no trato digestivo, né? A gente não digere a lactose, gera um problema. Caseína. A caseína, principalmente aussi, é também muito frequente não assimilar a caseína. Muitas vezes começa com a lactose por falta de lactase, mas quando permanentemente você consome diariamente laticínio, primeiro seu corpo vai diminuir, ele não vai te mostrar uma reação nítida, né? Vai diminuir sua capacidade de reação e você vai continuar. E com pouquíssimos sintomas, você vai diminuir muito a sua capacidade digestiva. É muito importante. O que vocês estão falando aqui é de uma grande importância. Estou falando de estase gástrica. Eu estou falando de inflamação, de bactérias anormais no delgado. A gente pode continuar a falar. No final do delgado tem um esfíncter, que é um tipo de vamos dizer, uma porta, válvula, né?
Se essa válvula não fecha porque está inflamada, a gente tem refluxo de bactérias do cólon, que são diferentes, que são muito agressivas. Esse refluxo dessas bactérias no delgado. Tudo isso, quando você diagnostica isso, você tem que ter uma resposta terapêutica. Então, eu considero os probióticos, em primeiro tempo, mas por que não? Pode ser útil. Pode ser útil para passar uma fase. Mas como você trata uma disfunção da válvula ileocecal? Como você trata de um excesso de bactérias no delgado? Como você trata uma estase gástrica? São perguntas. Esse tipo de disbiose é um círculo vicioso que acaba, no final das contas, diminuir sua capacidade de secreção estomacal, de sucos gástricos, principalmente da ácido clorídrico, e pancreático. Não temos só bactéria no trato digestivo. A gente tem órgãos digestivos, secreções digestivas que estão asseguradas, que são enzimas que estão sendo produzidas por glândulas de secreção. Né? O fígado é uma delas, ele fabrica a bile. O pâncreas tem muitas enzimas. É aquele que cria tudo. Pâncreas, que cria tudo. Né? E, na verdade, ele é fundamental para digerir os alimentos. Muitos problemas de má absorção vêm de uma hipofunção pancreática. Você tem que diagnosticar isso. Não é só tomar algumas bactérias. Mesmo se melhora o seu quadro. No primeiro tempo, melhorou o quadro, beleza. O probiótico pode mascarar um problema mais sério, por exemplo, de uma questão ligada ao pâncreas, por exemplo, que é bem sério o que o senhor está falando, né? Um pâncreas bem hipotônico, ele pode gerar outros problemas. É muito frequente. A estatística que foram feitas na França evidenciar que 92% das pessoas que têm uma hipofunção pancreática tem uma desbiose. Tem uma produção muito importante de H2, de hidrogênio. Essas fermentações anormais são produzidas por bactérias. Né? São essas bactérias que fazem fermentar o bolo alimentar, e qualquer fermentação vai gerar um gás. Esses gases estão sendo eliminados, a 70% do seu volume de gás que você fabrica aqui, estão sendo eliminados pelo pulmão. Razão pela qual eu medo 4 gases simultaneamente, que vai me mostrar onde que fica o nível. O que é nitrogênio, acetil? É acetato de metil, que não é um gás, esse é um composto orgânico volátil. É quase um gás. Hidrogênio. Acetato de metil, hidrogênio, vem o metano. Metano é importante. Metano é colo. É sulfeto de hidrogênio. Esse é um gás, todo mundo talvez já sentiu uma vez, é o único que tem o cheiro de ovo podre, esse tipo de gás. Quando você tem o sulfeto de hidrogênio, você tem uma grave má absorção, você não digere direito até as proteínas e você é imunossuprimido. Quando você faz uma correção pelo pâncreas, por exemplo, esse simples fato de você estimular o pâncreas, né, que isso pode ser feito com frequenciais, com acupuntura, com várias coisas que a gente trabalha no consultório, seria importante para o tratamento da desbiose? Isso por si só, de estímulo ao pâncreas, já reduziria a SIBO, por exemplo? Claro. Uma insuficiência pancreática é difícil diagnóstico, porque você pode perder cerca de 85% a 90% da função, da capacidade de secreção do exócrino, quer dizer, o pâncreas ele regula, é uma glândula dupla, ele regula o açúcar no sangue, ele tem um trabalho dentro do organismo. Exócrino, no exterior, ele tem também a função de produzir enzima digestiva, que vai junto com a bile. Então, é muito difícil de diagnosticar essa hipofunção exócrina do pâncreas, porque ela dá quase nada de sintoma, até perder 85% a 90% da sua função.
Mas na França, Então, esse estudo mostrou que grande parte da desbiose das pessoas tem uma insuficiência pancreática. mas quando você diagnostica a desbiose com precisão, vai te chamar a atenção. Eu falei, poxa, esse SIBO, tudo essa má absorção, o que tem lá atrás? A pessoa é nervosa, ela é ansiosa, ela não come devagar, mastigar e salivar num ambiente calmo. Porque é só no calma, relaxada, que nosso organismo tem condição de secretar enzimas digestivas. Se você se alimenta estressada, correndo, sem mastigar e sem salivar, é uma indigestão garantida. À vista ou a prazo já está garantido. É garantida. E o que a gente mais vê hoje nos restaurantes, principalmente o meu consultório é no centro da cidade, né, na Praça da República, ali na 7 de Abril. O que a gente mais vê as pessoas almoçando com o celular, qualquer hora dá uma garfada, dá uma mordida no celular, porque eles se confundem, né? Porque estão comendo e vendo e... Aí você fala, meu, tá na hora para, relaxa. Eu lembro muito das nossas conversas e falando dessa importância, primeiro do ato do alimento, né? O ato da alimentação tem que ser algo sagrado. Você está colocando algo de fora para dentro que vai virar o seu próprio ser físico, né? Teu corpo físico. Tem que ser uma coisa, né? Como se fosse uma oração até, né? Eu gosto de ver as pessoas, às vezes, sentam no restaurante e fazem uma oração antes de começar o processo da alimentação. E tem gente também que é isso que o senhor acabou de dizer, né? Você entra estressado, comendo tudo de qualquer jeito, não saliva, não mastiga direito, vai ser uma alimentação inflamatória, né, doutor? Vai ser uma alimentação mal absorvida, por falta de enzima digestiva. A secreção de enzima digestiva depende do sistema nervoso. Se você é estressado, você não vai ter capacidade de produzir muitas enzimas digestivas. Ela abaixa muito. Um dos maiores que me chama muito a atenção do Dr. Jean, desde quando o conheço, isso já faz algum tempo, é essa questão da política, de falar sim ou não ao mesmo tempo. Ele é bem político, né? Falta 5 minutos para acabar o nosso programa e ele não falou se ele é favorável aos probióticos ou não. Bom, você está me colocando numa situação... Eu falei que eu sempre faço perguntas capciosas, sempre faço. Tá... Uma vez aqui no dia 20 de julho, o Dr. Naif me entrevistou como presente de aniversário para mim. E aí ele falou, bom, você sempre faz pergunta capciosa, ele acabou soltando uma pergunta bem capciosa, porque aí faz parte um pouco do nosso programa. Mas eu vou fechar. Né? Eu já respondi uma boa parte. Se você quer ajudar, durante trabalhar uma sobre fase... certos sintomas, por exemplo, no início do tratamento de uma pessoa, você não diagnóstico, não sabe diagnosticar, e você consegue ajudar uma pessoa com isso, mas por que não? Por que não? Agora, quando você é ciente da importância da microbiota para a saúde, você tem uma doença crônica, você vai deixar seu paciente malnutrida, inflamada, imunodeprimida e intoxicado? Mas você está fazendo o quê? Na área da medicina integrativa, você está fazendo o quê? Nada, né? Pouca coisa. Nada. Pouco mais que nada. Isso. Então, para tratar uma pessoa dessa forma, você precisa diagnosticar, mas você precisa, uma vez diagnosticar, você está levantando um problema, você precisa de respostas terapêuticas, de ferramentas terapêuticas. Eu não encontro ferramentas terapêuticas muitas adaptadas para a maioria dos meus pacientes, nos probióticos. Na alimentação, sim. Quais alimentos probióticos, doutor? Quais os alimentos probióticos? Eu vou terminar com uma coisa. Eu não vou te falar, eu sou contra. Não respondeu nada, né? Nem Deu eu uma sou. Porque eu não sou bipolar, eu não sou extremista. É tripolar, quadripolar. Se eu falo probiótico, porcaria, não, eu não seria honesto comigo mesmo, porque pode ajudar um paciente. Se eu falo sim, então eu já vou me aposentar. Porque não é. Probiótico é maravilhoso. O que estou perdendo meu tempo a fazer tudo um trabalho com uma equipe, a formar profissionais,
a desenvolver produtos, a recuperar problemas extremamente difíceis de recuperar. Não é fundamental. Probiótico não é fundamental. Eu não consigo com probiótico. Se você se interessa pelos probióticos, eu sugiro de fazer realmente um trabalho. A gente fala do que a gente conhece. Eu não trabalho com opinião. E se você pega o trabalho de Ilya Metchnikov, o braço direito de Pasteur, você vai descobrir que em 1917 ele começou a divulgar o trabalho dele e o que ele fala sobre a microbiota a partir do bacilo bulgário. Né? E todo o conhecimento que ele tinha nessa época, que é fantástico. Eu não vou cuspir em cima de Metchnikov. É muito interessante. Só que na época a gente não tinha os problemas que a gente tem hoje. Sim, né? Era fácil. Né? E quando você se interessa realmente pelos probióticos, você procura os reais, os avanços na modulação do microbiota com os probióticos de hoje. Você vai ver que em 112 anos o avanço é tão fraco que nossos pacientes não têm tempo hoje, não tem tempo para esperar um eventual avanço dessa área depois de 112 anos, João Carlos. Está encerrando o nosso programa e o Dr. Jean não falou se ele é favorável ou contrário aos probióticos. Ele conseguiu porque eu não sou enrolar uma hora. Eu sou nem contra, nem a favor, bem pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Jean Marc.